Fala, João! Alô, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fala João Guilherme. Deixe o seu like aí, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. É sempre muito bom a gente bater esse papo e trocar uma ideia por aqui. Muito bem, você está vendo aí a foto de Georgian Arrascaeta, um jogador histórico, né? Inclusive, vimos no último final de semana uma atuação monumental dele quando o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0 e ele fez os 2 gols. E Arrascaeta é um cara que já fez história aqui no futebol brasileiro, isso é inegável. Tanto é que todo jogador da posição dele que é contratado aqui no futebol brasileiro, a referência, o parâmetro de comparação com quem é? Arrascaeta. Tem musiquinha, o fulano é melhor do que o Arrascaeta, Beltrano é melhor do que o Arrascaeta, Ciclano joga mais que o Arrascaeta. Todo mundo faz a comparação com ele. Ou seja, esse é um ponto realmente que destaca o que ele vem fazendo. É importante, para entrar na discussão que eu vou propor aqui, que a gente lembre o seguinte: o futebol brasileiro sempre teve jogadores estrangeiros de grande destaque. Muitos. Não vou lembrar de todos, mas vou trazer aqui alguns nomes marcantes. Por exemplo, D'Alessandro fez história no Internacional. Ídolo, jogador muito especial. Petkovic, muita história no futebol brasileiro por onde passou, mas no Flamengo se tornou uma lenda, um jogador extraordinário. Estamos acompanhando Gustavo Gomes no Palmeiras, zagueiro sensacional. Ainda falando de Gustavo Gomes, que é paraguaio, Arce, paraguaio, Hugo de Leon, uruguaio, o chileno Dom Elias Figueroa, o zagueiro argentino Perfumo, o meio-campista Pedro Rocha, uruguaio, e muitos outros. Gamarra fantástico, né? Onde jogou aqui, Corinthians, Flamengo, Internacional. São muitos jogadores estrangeiros realmente importantes. Mas o que esse cara está fazendo precisa ser destacado. Arrascaeta chegou ao futebol brasileiro em janeiro de 2015, vindo do Defensor do Uruguai. Ele tinha conseguido levar a equipe dele, time pequeno uruguaio, à semifinal da Libertadores daquele ano, formando uma dupla com o brasileiro Felipe Gedói. Você lembra disso? Se destacou muito lá e por isso o Cruzeiro veio e contratou. Aí ele chegou aqui em janeiro de 2015, teve um primeiro ano difícil, o Thiago Neves até falou, ele é tímido e tal, até ele se soltar, demora um pouco. Mas, minha gente, ele está completando 10 anos de futebol brasileiro. E eu vou trazer aqui algumas informações. Arrascaeta, desde 2015 no Brasil. Você tem noção do que ele já fez por aqui? Dá uma olhada aí. 18 títulos, juntando Cruzeiro e Flamengo. 114 assistências e 127 gols. Nesses títulos, ele ganhou Copa do Brasil com o Flamengo, né? Ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo em 2 oportunidades, ganhou Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2 oportunidades, foi campeão brasileiro com o Flamengo 2 vezes, ganhou 2 Libertadores da América, venceu Recopa Sul-Americana, 3 vezes campeão da Supercopa do Brasil, e em todas elas ele teve momentos de destaque, de participação, dando assistências ou fazendo gols. Então, realmente, estamos diante de um cara que tem 30 anos, que tem sofrido com muitas lesões. Nos últimos anos ele tem ficado muito tempo afastado, ou seja, esses números dele poderiam ser ainda melhores, mas são números fantásticos, gente. E se você for lembrar, a participação dele nesses títulos, nesses momentos, com essas assistências e esses gols, foram participações marcantes. Então, é uma pergunta de difícil resposta diante da quantidade de grandes talentos estrangeiros que passaram e passam aqui pelo futebol brasileiro, mas eu não tenho a menor dúvida. Georgian Arrascaeta,
pela longevidade, pela conquista de títulos, por ser ainda jovem, tem 30 anos, e ele tem muita coisa a fazer no Flamengo. Ele tem contrato até o final de 2026 e é um jogador que tem tudo para permanecer no Flamengo, ou seja, conquistar ainda mais títulos. Ele se tornou, junto com Bruno Henrique, os jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. Por isso tudo, não dá para negar. O Arrascaeta, aqui no futebol brasileiro, ele é maior do que todos esses outros extraordinários jogadores que eu citei. É muita coisa que ele fez por aqui, minha gente. Eu quero saber se você concorda comigo. Georgian Arrascaeta é o maior estrangeiro do futebol brasileiro? É uma discussão muito legal. Eu conto aí com a sua participação. E outra coisa, ele é um cara admirado por todas as torcidas, né? Eu já vi torcedores de vários times reconhecendo a capacidade dele, o talento dele e dizendo que ele é craque, porque ele realmente é craque, ele realmente é diferente e que gostariam de contar com o Arrascaeta na sua equipe. Georgian Arrascaeta, o debochado, o tímido, craque, jogador sensacional, fazendo história no futebol brasileiro e com coisas por vir. Na minha opinião, o maior estrangeiro que já jogou bola neste país. E aí, concorda comigo? Dê a sua opinião, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. Muito obrigado pela moral e pela audiência. Até a próxima. Fala, João. Debochado, você é o maior estrangeiro que já jogou no Brasil. Um absurdo. Chega a ser uma indecência. Valeu, Arrasca!